Olá pessoal, começamos agora mais uma aula de Direito Penal e o nosso tema de hoje é os crimes contra a administração pública. Na aula passada a gente falou dos crimes contra a paz pública, teremos também hoje um pedacinho falando desses crimes, mas a nossa aula majoritariamente vai ser sobre a administração pública. Então, aí no material de vocês, eu peço que vocês acompanhem porque a gente vai introduzir a matéria antes de começar de fato a falar dos crimes em espécie. O que são os crimes contra a administração pública? Os crimes contra a administração pública são aqueles em que o legislador ele intencionou proteger de forma geral a moralidade do Estado, ou seja, ele objetivou manter a credibilidade, a moralidade, a segurança no Estado. Então aqui, e eu peço que vocês tenham uma observação em relação a isso, diferente dos outros crimes, nos quais a maioria, quando a gente tem um crime no capítulo X que se refere à fé pública, ao patrimônio, à vida, normalmente o bem jurídico protegido é o mesmo daquele capítulo no qual o crime está inserido. Aqui a coisa muda um pouco. Porque quando a gente fala de crimes contra a administração pública, essa é uma ideia geral. Então, cada uma dessas tipificações, de fato, dos crimes contra a administração pública, vai proteger um bem jurídico mais específico, certo? Então, eu peço que vocês prestem atenção nisso quando a gente começar, de fato, a tratar dos crimes em espécie. Então, eu queria falar de um ponto aqui importante, que é a questão da aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Veja só, os crimes contra a administração pública, eles têm um pouco daquela ideia dos crimes contra a fé pública, dos quais a gente já falou, que é o quê? A proteção dessa credibilidade, dessa segurança que o Estado fornece aos indivíduos. Então aqui, o princípio da insignificância, ele acaba tendo como é que eu posso dizer? Ele tem uma certa divergência. Porque assim como lá na fé pública, que a gente não considerava para consumar o crime o dano efetivo à administração pública, mas sim apenas a falsidade, aqui a lógica é bem parecida. Por quê? Quando o agente ele comete um crime contra a administração pública, por exemplo, um peculato, uma concussão, uma corrupção, mesmo antes dele receber a vantagem auferida, o crime já se consuma. Por quê? Porque aqui a proteção vai em torno dessa coisa da credibilidade estatal, moralidade estatal. Então, o dano patrimonial, ele fica em segundo plano, ou seja, ele não precisa necessariamente acontecer. Basta que o agente ele tenha aquela intenção de oferir a tal vantagem quando o tipo penal exige. Então, aqui, pessoal, a lógica é: regra geral, por essa visão, o princípio da insignificância não teria espaço, porque independente do bem conseguir ou não aquela vantagem, a consumação já aconteceria. Então não tem como você quantificar esse dano de fato da administração, e aí não dá para você minorar isso aplicando a insignificância. Então, com base nesse raciocínio, a súmula 599 do STJ, de fato, consagrou esse entendimento, e ela diz o seguinte: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a fé pública, ou seja, segundo o nosso STJ, os crimes contra a administração pública não admitem a aplicação do princípio da insignificância. Professor, então quer dizer que qualquer questão de prova, posso dizer que não se aplica princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública? Não. Por quê? Porque existe uma exceção. Em relação ao crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal, o STJ entende que há uma ressalva a essa súmula. Por quê? No caso do crime de descaminho, entende-se que, sendo o prejuízo ao erário menor do que R$ 20.000, ou seja, o prejuízo ele pode ser até R$ 20.000. Sendo até R$ 20.000, aplica-se o princípio da insignificância. Ok? Então, essa é uma exceção ao princípio da súmula 599 do STJ. No entanto, o STF ele pensa diferente. O STF ele
tem o seguinte raciocínio. Depende do crime, depende do contexto para que se aplique o princípio da insignificância. Por quê? Embora a gente tenha falado aqui que a moralidade de fato é o grande objetivo de proteção desses crimes contra a administração pública, em alguns casos o patrimônio também vai ser protegido, de forma secundária também, mas também vai ser protegido. Então o STF ele prefere entender que vai depender do caso. Então, a depender de cada situação, aplica-se ou não a insignificância de acordo com aqueles critérios que o STF usa para definir se o crime merece ou não a insignificância. Ok? Então, aqui a gente entende o seguinte: o STJ, regra geral, não aplica a insignificância para os crimes contra a administração pública, com a exceção do crime de descaminho, nos casos em que o prejuízo não ultrapasse R$ 20.000, enquanto que o STF aplica, sim, a depender do caso concreto. Certo, gente? Então, outro ponto importante a respeito desses crimes contra a administração pública é o conceito de funcionário público. Vê só, gente. Nos crimes contra a administração pública, a gente vai ter uma parte que fala dos crimes cometidos pelos funcionários públicos contra a administração em geral e dos crimes cometidos pelos particulares também contra a administração pública. Então, nessa primeira parte, que é a parte que a gente vai estudar, começar a estudar hoje, os crimes cometidos por funcionários públicos, precisamos então definir quem é esse funcionário público que pode praticar qualquer um desses crimes, que vai dos artigos 312 ao 327. Então, antes da gente estudar esses crimes, é preciso que a gente tenha em mente quem são essas pessoas. Primeiro ponto. O conceito de funcionário público para o direito penal, ele é diferente do conceito de funcionário público lá do direito administrativo. Aqui no direito penal, para a gente saber o que é o funcionário público do qual o Código fala, a gente precisa remeter ao artigo 327 do Código, certo? E o artigo 327 do Código, ele diz o seguinte: o caput, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, gente, a lógica aqui é a seguinte. Desculpa que meu código tá voando. A lógica aqui é a seguinte. O funcionário público para efeitos penais, ele vai ter uma visão, né, muito mais ampla daquele funcionário público lá do direito administrativo. Só para vocês lembrarem, lá no direito administrativo, o funcionário público é aquele que de fato foi investido em cargo público de forma efetiva, por meio de concurso e tal. Então, o funcionário público efetivo é aquele que ingressa por meio de concurso e tal. Também tem lá os empregados públicos, né, aqueles que exercem serviços para as empresas da administração indireta que têm um caráter privado. E aí eles são seletistas e tal. Aqui não. Aqui no direito penal, qualquer pessoa que esteja transitoriamente ou mesmo sem remuneração exercendo cargo, emprego ou função pública será considerado funcionário público para os efeitos penais. E aí você pode me perguntar: professor, então como é que eu sei na prática quem é considerado e quem não é considerado funcionário público para fins penais? No nosso próximo bloco a gente vai falar sobre isso.